Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula vamos falar sobre functions, passagem de parâmetros por valor, passagem de parâmetros por referência e um pouco de clean code, especificamente sobre remove assignments parameters, que vem a ser o que? Remover parâmetros de atribuições. Beleza? Eu vou fazer uma function desde o início, mas eu já tenho duas prontas aqui, ok? Vou usar a seção private do formulário. Então essa função ela só pode ser usada nesse formulário que eu estou trabalhando. Ela não está pública para usar em outras telas, ok? Como que eu escrevo a function? Como que é a sintaxe dela? Eu vou colocar uma função aqui para validar um CPF. Então eu vou escrever um verbo no infinitivo, validar. Validar o quê? Quero validar CPF. E entre parênteses eu vou passar os parâmetros que eu preciso para fazer essa validação. Vou passar o próprio CPF, que é um tipo string. Ok? E o que eu quero que essa function me fale? Eu quero que ela me retorne se esse CPF é válido ou não. Se ele é verdadeiro ou falso. Então eu quero uma resposta do tipo boolean. Ok? Então isso aqui é a assinatura da function validar CPF. Sempre que eu vir o termo assinatura, são esses parâmetros aqui, ó, da função, pode ser um método de uma classe, ok? Marcando a linha toda e combinando as teclas Ctrl, Shift e C, o Delphi já abre para eu começar a programar o código da function. Eu não vou validar efetivamente, eu só vou testar o que? Se o CPF que foi passado ele não for vazio, se ele for diferente de vazio, eu vou considerar que ele é válido. Se ele for vazio, ele é inválido. Ok? O próprio Delphi, o Object Pascal, ele já tem internamente uma variável que você não precisa declarar. Ela já está pronta lá. Ela é a result. A result é uma variável do tipo variant, tá? Ela é desse tipo aqui, ó. Certo? Esse é o tipo dela. Ela é do tipo variant. Isso quer dizer que ela é um tipo camaleão. Nesse caso aqui, eu quero uma resposta booleana. Então, ela vai assumir exatamente o tipo do retorno que eu quero. Ela vai ser booleana, então ela vai aceitar apenas verdadeiro e falso. Ok? Caso fosse uma function, fizesse uma soma de dois números inteiros, eu retorno a soma desses inteiros, que fosse integer, automaticamente o result assumiria inteiro e eu só voltaria números inteiros aqui nessa resposta. Ok? E assim serve para qualquer outro tipo de variável, float, currency, data, assim por diante, ok? Você não precisa se preocupar em declarar essa variável, beleza? E como que eu faço a chamada a esta validação de CPF? Eu já tenho um botãozinho aqui pronto, que ele vai testar o CPF, ok? Então, eu vou fazer um teste. If se validar CPF, ó, veja que eu estou escrevendo o nome da function, tá? E vou passar aqui um parâmetro. Eu já até abri, olha, está esperando um parâmetro do tipo string. Se eu passar aqui um CPF
que vai acontecer aqui, ó? Eu estou passando aqui um valor não vazio, então ele vai retornar para mim que é válido. Ok? Quando eu olho para esse conteúdo aqui, ó, esses números entre aspas, eu estou enxergando na verdade isso aqui, ó, strcpf do tipo string, tá? Eu estou passando um valor por parâmetro para essa condição aqui, ok? Como aqui está preenchido, ele vai retornar que é válido. Vamos executar, ó. Testar CPF. CPF é válido, ok? Se nós passarmos o conteúdo aqui vazio, ele vai cair aqui, ó. CPF é diferente de vazio? Não, ele é vazio, então vai retornar false. False, ele vai cair como CPF inválido. Ó, CPF inválido, ok? Então o que nós vimos aqui? Vimos como e onde declarar uma função, como programar a função dentro dela e como devolver o resultado através do result, que ele vai assumir o tipo que está aqui na assinatura como resultado. Ok? Tranquilo? Bom, agora existem duas formas de se passar o valor para uma function. Eu posso passar por valor e por referência esses parâmetros. Como que é a passagem por valor? Eu tenho uma outra função aqui que ela vai calcular o preço de venda, ok? Estou passando para ela dois valores que são do tipo currency e retorna currency. A currency normalmente é para a gente fazer cálculos monetários, ok? Então vamos olhar aqui para o calcular preço venda V. Esse V aqui é de atributo por valor. Ó, calcular preço venda V. Então, eu estou passando dois valores do tipo currency, vou fazer o cálculo e vou devolver o resultado. Como que ele calculou aqui? Ó, ele pegou o próprio valor que veio aqui de A, a própria variável, e falou que ela é igual a ela vezes B. Então, ele não criou nenhuma variável aqui dentro da function. Ele usou a própria variável que veio passada como parâmetro para fazer o cálculo e devolveu ela. O que o compilador faz? Quando ela é passada desta forma, com essa assinatura aqui, ó, com a assinatura desse jeito, ó, sem estar escrito o var, eu estou passando por valor. Isso quer dizer, olha, é bem importante isso daí, hein? Ele quer dizer que internamente o Delphi está fazendo algo parecido como o seguinte: pegando essa variável A e essa variável B que veio lá do formulário, lá do clique do botão lá, e ele está tirando uma cópia em memória. É como se ele fizesse uma cópia. Então esse valor que ele está trabalhando de A e B aqui é uma cópia dessas duas variáveis que foi passada por parâmetro. Isso quer dizer que os valores originais de A e B não vão ser mudados, ok? Os valores que antes eram 10 e 2 vão continuar sendo 10 e 2.
Só o resultado que vai ser 20, que ele está multiplicando um pelo outro. Ok? Então, quando passa por valor, lembre-se, não tem o var na assinatura aqui. E esse valor, mesmo que eu use essa variável para fazer o cálculo, ela não sofre alteração. Ok? Essas variáveis aqui, A e B, elas vão ter os valores mudados só aqui dentro da function. Beleza? Então vamos executar para ver. Ó, valor de A antes do cálculo, vale 10. Valor de A depois do cálculo, continua valendo 10. Ok? Não alterei o valor da variável que foi passada como parâmetro. Beleza? Agora eu vou passar os parâmetros, mas essas variáveis eu vou passar agora por referência. Quando eu passo assim, já muda a figura. O que acontece no compilador? Aqui no compilador, quando eu passo por referência, o que vai acontecer? Ele não faz a cópia das variáveis que vêm aqui por parâmetro, eles não fazem uma cópia para a memória. É passado o ponteiro onde estão alocadas essas duas variáveis. Então, se eu mexer aqui, ó, do jeito que está aqui, A é igual a vezes B, o conteúdo, o valor da variável A, ele vai ser aumentado, ele vai ser modificado para a multiplicação de A e B. Ok? Por isso que normalmente a gente usa uma terceira variável, que ela é criada aqui dentro. Currency, né? Para armazenar o resultado e devolvo. Ou simplesmente eu escreveria isso aqui. Ok? Assim eu elimino a criação de uma variável. Beleza? Vamos fazer aqui armazenando em C. Vamos executar? Agora por referência. Valor de A antes do cálculo. Valor de A depois do cálculo, 10. Por que que não mudou? Porque eu joguei o valor da multiplicação em C. Se eu deixar dessa forma aqui, ó, usando a própria variável do parâmetro e retornar A, o valor da variável já vai alterar. Vamos ver? Ó, valor de A antes do cálculo, 10. Depois do cálculo, 20. Ok? E é justamente sobre isso que diz respeito essa parte do clean code, que é o remove assignments parameters, remover parâmetros de atribuição dos cálculos que ocorre dentro da função, dentro da procedure. Porque isso daqui que está sendo feito aqui é justamente a parte que o clean code diz para você não fazer, tá? É isso daqui, ó. Não deve fazer isso. Eu não devo usar parâmetros de atribuições para fazer cálculos com os mesmos dentro da function. Por quê? Se em outra parte do programa eu uso essas variáveis para controlar algum outro valor, que não seja o resultado da multiplicação delas, eu estou alterando o valor delas para todo o sistema, porque ela foi me passada por referência. Ela me passou o ponteiro da memória onde ela está alocada. Então, esta parte do clean code, este tipo específico, ele diz para não ser feito isso, e sim para usar uma variável declarada dentro da function, como está aqui em C, ou simplesmente passar para o result direto a multiplicação. Ok? Espero que tenha ficado bem claro. Eu aguardo vocês nas próximas videoaulas que virão. Um grande abraço.